Vamos falar agora sobre filtragem de pacote stateful, onde o iptables ele é capaz de gerenciar o estado do pacote, né? Então, para esse exercício, a gente vai considerar executar esse código, só que esse exercício traz um detalhe. Então, para esse exercício, considere executar o código disponível abaixo e abra terminais para os hosts Alice, Bob e Chuck. E, logo após executar o script abaixo, siga a mesma configuração do exercício 412 até o tráfego de saída, item tráfego de saída incluído. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar esse código, a gente vai incluir ele aqui colar ele na nossa máquina, né, para executá-lo. Então a gente consegue observar que esse código vai ter um servidor SSH rodando em Alice e assim como Apache, né? E a gente mantém os três nós, Alice, Bob e Chuck. Beleza, então eu vou executar esse código. De acordo com as instruções, é necessário executar o item, a mesma configuração do item 412 até o tráfego de saída incluído, tá? Então eu vou pro 412, que inicia aqui, né? Ele tem início aqui. Beleza, então comando realizado é executado para Alice. Vamos seguir a mesma sequência que foi executada no exercício anterior, né? Agora para Chuck. Chuck. O material indica que a gente deve incluir o tráfego de saída, então eu preciso incluir isso aqui também. Beleza. Depois, o que a gente tem aqui? Na verdade, a gente tem a conexão SSH e Nmap, né? E temos essa aqui também, né? Então, o SSH e Nmap a gente não precisa executar, né? Porque são apenas comandos de checagem. Mas isso aqui não, isso é um comando inserido no nó. Então, isso aqui eu preciso fazer, tá? Beleza. Então, eu vou agora seguir o material, né? Partir para o 422, né? De acordo com o que está aqui. Lembre-se, mais uma vez, que a gente precisou executar essa sequência de códigos aqui, porque após executá-lo, a gente precisava seguir a mesma configuração do exercício 412 até o item tráfego de saída. Beleza, então a partir de Bob, a gente vai fazer, deixa eu abrir um terminal para Bob agora. Então a partir de Bob, vou rodar o Nmap, -SA. Isso aqui é para Alice, né? Alterando a porta de origem, como visto no exercício anterior. E a gente vai verificar se essas portas 22 e 25, que é o SMTP, SSH e SMTP, elas estão sendo filtradas, né? E a gente consegue observar que elas não estão sendo filtradas. Não existe nenhuma regra que foi inserida para bloqueio dessas portas, né? Beleza, então em Chuck, o que a gente vai fazer agora? A gente vai executar o comando de forward. A gente vai apagar aqui, na verdade. Deixa eu colocar aqui, então, Chuck. Vou apagar a regra de "-f", né? Então, ó, bom, eu vou tomar o material. Então, a opção MS realiza a varredura TCP/A, que detecta apenas se as portas são filtradas ou não. O resultado mostra que ambas as portas não são filtradas, conforme a gente viu. E isso está correto, considerando a regra de filtragem que permite o tráfego de retorno para a Alice. Por outro lado, isso é um problema, pois é contra a política de autorização, já que a Alice deveria poder contratar servidores web externos, mas não o oposto, né? E também porque Bob poderia construir um mapa da rede interna, por exemplo, a varredura de TCP/FIN, tá? Que é a finalização do TCP. Então, para resolver esse problema, primeiro limpe todas as regras da chain, forward e chuck. Então, o "-f" ele faz um flush, ele apaga as regras em chuck, tá? E depois a gente vai adicionar essas outras regras aqui. Então,
chuck, regra de cima, e aqui agora a regra de baixo. O que é que essas regras fazem, tá? Essas regras, elas aplicam o forward, né, no protocolo TCP, com endereço de origem 10.200.0.1, que é Alice, com porta de destino 80, que é Bob, né? Então ele dá um accept para os pacotes sim, for sincronização, ou seja, parte de Alice. Então a Alice quer fazer uma sincronização com alguém. Esse alguém é Bob. Beleza, porta de origem está tudo certinho aqui. E o de baixo, ele faz a questão do estado, ele mantém o estado. Então, para que a gente mantenha o estado da conexão, para que seja um filtro de pacote full, o stateful, é necessário a gente adicionar essas flagzinhas aqui. O iptables ele suporta o new, o established e o related, tá? O new é uma regra que diz respeito à criação de uma nova conexão, tá? O established, ele indica quando os pacotes, uma conexão existente que foi visto pacotes em ambas as direções. Tipo, já teve um SYN e um SYAC, tá? E o related está associado a uma nova conexão, ao início de uma nova conexão, tá? Mas que está associado a uma conexão existente, alguma outra conexão existente, tá? Então, nesse caso a gente está utilizando o established e o related, tá? Aqui eu trago a descrição sobre isso aí, né? Sobre isso que eu acabei de dizer. Então, a vantagem dessa solução é que a vantagem dessa solução são que nenhum tráfego, ou é que nenhum tráfego é habilitado estaticamente para Alice e que o tráfego é habilitado dinamicamente a pedido, né, para destino preciso, ou seja, endereços IP. Isso aqui porque a gente colocou o endereço IP estático de Alice, né? Então, dessa forma, só vai haver tráfego de fato, né, daqueles que já estão habilitados. E quais são os tráfegos que vão estar habilitados? Aqueles que têm como origem Alice. Todos os demais tráfegos que estiverem direcionados a Alice serão negados. Tá? Não vai haver a possibilidade de conexão. Beleza? Agora a gente vai para a limitação da largura de banda. Então a gente vai mais uma vez agora fazer um flush em chuck. Em seguida a gente implementa as regras abaixo. Então vou pegar cada uma dessas regras. Beleza, o que cada uma dessas regras aqui eles indicam, né? Vai ser feito um forward, protocolo SMP para todos os casos. Quando o request partir de Alice, certo? E quando o request também partir de, de qualquer outra máquina com destino Alice, né? Ó, menos S destination, menos S de source. E o reply, que é a resposta do ICMP, ping, protocolo solicitação-resposta, tem como destino Alice e tem como origem Alice, tá? Então, isso aqui basicamente vai habilitar o ping. Eventualmente, a gente pode rodar o comando uptime, né? Mas aqui não vai fazer muito efeito para efeito do vídeo, porque eu teria que levar um tempo maior, tá? De conexão para ver a questão da carga, etc. Eu vou verificar se eu consigo ver alguma coisa aqui, mas talvez não consiga. Tem que ter um tempo maior de execução para vê-lo. E aí, a partir de Bob, a gente vai fazer um ping, tá? Com "-f para inundar a Alice com solicitações de ping, de CMP. Então, ping 10.200.0.1 menos "f". Então, estamos inundando a Alice, né? Se a gente abrisse o Wireshark, eu conseguiria observar que a Alice de fato está inundada. Eu vou parar aqui o ping, porque são muitos pacotes. Então aqui eu consigo observar até se eu rodar um ifconfig, a quantidade de pacotes que ela deve ter recebido.
Ó, mais de 100 mil, tá? Muitos pacotes. Eventualmente você pode abrir o Shark, eu não vou abrir o Shark para efeito dessa demonstração aqui. Ainda não consegui parar o flush, mas em algum momento ele vai interromper aí. Beleza, então, e Chuck? O que é que eu vou fazer aqui agora? Em Chuck, eu vou rodar esse comando aqui, type tables, que ele mostra as linhas das regras que foram inseridas. Então, a gente consegue observar as linhas 1, 2, 3 e 4. E caso a gente queira remover alguma dessas regras, a gente pode utilizar o "-d" de delete, tá? Então, ó, no Arishark é possível ver que ela está inundada, que é o significado da opção "-f", né? Como já foi dito. Para corrigir essa vulnerabilidade, assim, ó, tem a questão do uptime, né? Vamos ver se ainda não consegui terminar o flush. Mas vamos rodar o uptime aqui para ver como é que a Alice está. Parece que aumentou, né? Aumentou alguma coisinha a carga de Alice. É possível ver que sim, que aumentou. Mas deixa eu tentar interromper esse flush. Tá difícil aqui, hein? Ainda não interrompeu. Deixa eu ver se eu consigo visualizar a lista de processos e dar um kill. No terminal de Bob. Nesse terminal de Bob. Possivelmente vai ser ele, não sei. Sim, foi ele. Não, esse aqui foi do Surfsport. Foi ele. Eu já consegui matar. Bom, então eu vou em Chuck, vou executar aqui mais uma vez. Então, a gente viu que a lista estava inundada, né? Então, para corrigir essa vulnerabilidade, Chuck primeiro exclui a regra de aceitação de pacotes de solicitações de eco, tendo como endereço de destino Alice. Então, vamos lá, vamos interpretar a questão. Para corrigir a vulnerabilidade, qual é a vulnerabilidade? Alice receber essa inundação de pacotes. Chuck primeiro exclui a regra de aceitação do pacote de solicitações de echo request. Então, solicitações de echo. Então, são echo requests. Tá? Então, o foco nosso é o echo request, que tem como endereço de destino quem? O IP de Alice. Então, quem é o destino aqui? Alice. Então, na verdade, é esse pacote aqui que a gente precisa remover, né? Então, eu vou remover esse pacote. Então, chuck apptables -t. Vou apagar essa regra. E qual é o pacote? Pacote número 3. Né? Pacote não, desculpa. Regra de número 3. Né? Beleza. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma outra regra no lugar dela. Tá? Observa que o destino continua sendo Alice. E a gente continua trabalhando com echo request. Então, até aqui a regra é similar ao que eu acabei de apagar. Só que agora, eu estou trabalhando com uma limitação de tráfego. Agora, eu estou, além de adicionar, né, que eu falei, destino Alice, esse MP request, eu estou limitando o tráfego a 20 pacotes por minuto. Tá? E aí, lá em, 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 em Bob, né? Quem foi Bob que a gente fez o ping. Então essa regra ela vai acertar 20 solicitações de eco por minuto, né, distribuídas uniformemente, ou seja, uma a cada 3 segundos. A vantagem dessa solução é evitar que o tráfego do ICMP consuma a largura de banda de Alice, né? O do meio. Então, por exemplo, ela evita ataques de negação de serviço. E se Bob agora tentar pingar inundando na Alice novamente, no Orishak será possível perceber que o pacote recebido por ela será severamente limitado. Então, eu vou abrir um terminal para Bob. E em Bob, eu vou fazer um outro ping. Né? E deixa eu abrir o Orishak dessa vez, em Alice, para ficar melhor a visualização. Ou utilizar o TCP dump, né? Então vamos utilizar o TCP dump aqui, -i, Alice, ETH0. Beleza, então em Bob, agora, a gente vai tentar inundar a Alice mais uma vez. E conseguimos observar que a Alice está sendo inundada a cada 3 segundos.
tá? A média são 3 segundos. Então, nossa regra, ela funcionou, tá? É uma regra para limitação de banda em casos de ataque de negação de serviço. Então, de acordo com o que foi visto, né, o que a gente pode considerar como pontos muito importantes, né, para o contexto ah, da filtragem de pacotes stateful, né? Bom, a gente deve considerar, sem dúvidas, aquelas 3 opções, né, aquelas 3 flags que a gente pode utilizar para aplicação do pacote de uma regra stateful, que é o new, não está nesse material, mas a gente tem um new, que significa que é um pacote um pacote que iniciou uma nova conexão, né? O establish significa que é um pacote que está associado a uma conexão de pacotes que já foram vistos aí ambas as direções entre a origem e destino. E o related, né, que ele significa um pacote que está iniciando uma nova conexão, mas está associado a uma conexão existente. Certo? Um erro de um ICMP, né, um exemplo. Uma transferência de FTP, tá? É um outro exemplo. Então, imagine, quando você vai fazer uma transferência de algo em cima com uso de FTP, você antes estabelece a conexão FTP e depois você faz a transferência de dados, né? Então, está associada a uma conexão related. É uma nova conexão de transferência de dados, de respeito à transferência de dados, porém, ela está associada a uma conexão já existente, certo? A conexão que já foi estabelecida via FTP, tá?